jornalista, repórter e radialista Amanda Ramalho ficou bastante conhecida pelas perguntas ácidas que fazia aos entrevistados dos programas de rádio e TV que ela participava. A palavra tem poder, né, velho? Ai, que pena, né? Não rolou. Eu tô falando com a A minha Emília, palavra não tem preparo, Amanda. O que poucos sabiam na época era que por trás daquele comportamento irreverente havia uma pessoa com depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Você tá gritando. Eu grito mesmo, velho. Calma, é muito legal. Que almoço gostoso. Amanda hoje se tornou uma das maiores porta-vozes do tema saúde mental no Brasil e nas redes sociais, através do seu podcast Esquizofrenóias, que foi indicado ao prêmio APCA de 2019 como melhor podcast. E agora vamos bater um papo com Amanda Ramalho. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso Revolution. Obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Amanda, então conta pra gente o que é Esquizofrenóias. É o nome do seu podcast, né? Na verdade, eu nem sei por que esse nome. Porque há uns anos atrás eu tinha um outro blog que chamava Esquizofrenews. E daí, na hora de nomear, eu coloquei Esquizofrenóias. E Esquizofrenóias é pra falar das nossas noias. Situações que a gente pode conviver e a gente não se sente, vamos dizer, normal. Mas o que é ser normal? Hoje em dia, conviver com um diagnóstico é uma coisa super normal. Tá tudo acontecendo no mundo, né? A pandemia e ansiedades, medos, eu acho que isso faz parte do indivíduo. Quando eu criei o podcast, eu percebi que as pessoas ainda não falavam desse assunto de uma maneira mais natural. Eu acho que ainda não falam da maneira ideal, ainda é um tabu, mas eu acho que já é um primeiro passo ter um podcast para falar sobre isso de um lugar de acolhimento e sem preconceitos e só ouvir e sem julgamentos, né? Porque muitas vezes a gente tá passando por alguma coisa ruim ou tem alguma experiência que não é comum e a gente fica com medo de falar pro outro, né? Porque a gente tem medo do julgamento. E no Esquizofrenóias você não precisa ter esse medo, porque todo mundo é um ambiente seguro, você pode falar lá. Total, eu assisti alguns episódios, né? Assim que fala, episódios. E eu adorei, Amanda. Você tá fazendo um lindo trabalho, viu? Parabéns. E conta Obrigada. Pra gente como que surgiu a ideia, né, do podcast. Ela sempre existiu, né? Eu trabalho com comunicação há bastante tempo e eu trabalhei com humor e música também. Eu sempre gostei de saúde mental porque eu sou bipolar e tenho um diagnóstico desde os 16 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Eu tô me tratando há esse tempo todo. E sempre surgiu uma necessidade, de falar sobre o assunto, só que eu não sabia onde falar, num livro, num programa de TV. Eu comecei no rádio, e o podcast é como um rádio, né? Como a rádio. Você fala e tem essa proximidade, né? As pessoas se sentem íntimas da gente. Eu acho que o veículo podcast é mais interessante pra falar sobre isso, porque você tá aqui no ouvido, né? Então é uma coisa que ninguém vai te atrapalhar e é o seu mundo. E você ainda vê que tem muito preconceito das pessoas sobre transtorno? Infelizmente, às vezes, né, Amanda? quando eu falo de saúde mental, muita gente olha assim e fala assim, nossa, mas só fala de coisa triste. Saúde mental não é só falar de coisa triste, é falar de qualidade de vida, de bem-estar, autoconhecimento. Então, eu acho que o termo saúde mental ainda afasta, mas a gente tem que nem esse convite é muito importante estar aqui falando com você sobre isso, vai chegar em mais pessoas que... Com certeza, Amanda. Muitas manas de casa precisam saber e se sentir acolhidas também. Exatamente. Sim, às vezes a gente não sabe pra quem falar, né? É importante ter um lugar que você pode falar sobre tudo e se sentir em casa e se sentir bem. Amanda, você sente que o podcast, de certa forma, tem ajudado algumas pessoas? Sim, é muito legal, é muito legal. Eu recebo diariamente mensagens no Instagram, no Twitter, por e-mail, de pessoas que se sentem representadas, porque às vezes a pessoa, ela tem um sofrimento, tem uma ansiedade, tem uma depressão há muito tempo e não consegue colocar em palavras. E daí a pessoa ouve o podcast e fala, nossa, eu sou assim, existem pessoas assim, então eu não sou doida, sabe? Isso é muito legal, isso me dá vontade de continuar, sabe? Como você tinha comentado, Amanda, seus ouvintes te procuram, né, pra pedir ajuda.
E que conselhos você dá pra eles? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz que a mulher dele tá com depressão pós-parto. O que eu fiz? Eu peguei todos os episódios que falam sobre maternidade e saúde mental e encaminhei pra ele. Então eu acho que é um braço do meu trabalho também, né? Porque às vezes as pessoas não sabem por onde começar, por onde procurar. Daí sempre me perguntam, você tem episódio sobre isso? Se eu não tiver, eu anoto e tento fazer o mais rápido possível, assim. Isso é muito legal porque as pessoas também, elas ajudam na pauta, né? Se as pessoas estão sentindo falta de um assunto, eu vou atrás e faço um programa sobre o assunto. Além do podcast, o que te ajuda também nos dias difíceis? Depende do dia, né? Às vezes, se eu percebo que é a questão da rede social que tá me fazendo mal, eu não entro nas redes sociais. Se eu percebo que é notícia, eu paro de ver notícia. Para um pouco. Vai muito do que tá acontecendo, né? E do autoconhecimento. Eu faço exercício de respiração porque eu sou ansiosa, né? E quando a gente é ansioso, a gente respira muito rápido. E daí parece que a gente tá sempre ofegante, etc. Às vezes o coração dispara. É bom a gente parar um pouco e respirar conscientemente pra conseguir voltar, sabe? Porque às vezes quando a gente tá ansioso, a gente fica muito quase pulando de dentro da gente. Então, respirar é muito bom, tomar sol é muito bom. Quando eu tô deprimida, sabe uma coisa que é bem legal? Comer carboidrato, porque ele dá uma sensação de bem-estar, um aconchego. Não se cobrar também, porque às vezes o dia tá difícil, então a gente tem que aceitar isso também, não fingir. E compartilhar com as pessoas com que eu confio. Eu acho que é importante dividir com as pessoas certas, e terapia é importante. Pra quem tem condições, eu indico muito. E pra quem não tem condições, existem muitos grupos de apoio na internet que vocês podem entrar. Daí tem pra população LGBTQIA+, tem pra pessoas bipolares, pra mães. Então, vocês podem entrar no Instagram do Esquizofrenóias. Eu sempre posto nos destaques alguns lugares no Brasil inteiro que vocês podem fazer terapia online gratuitamente. Também tem um site chamado Mapa da Saúde Mental. Você pode jogar no Google Mapa da Saúde Mental e lá você encontra um lugar na sua cidade ou perto da sua cidade que atenda gratuitamente. Então é importante, às vezes as pessoas reclamam, a gente não tem, o serviço público não funciona, mas existem coisas que funcionam e a gente não sabe que funciona. Então, se a gente procurar, a gente acha assim. Amanda, o seu podcast está tendo um retorno muito bacana, né? Foi até indicado aí a prêmios e tudo mais. Você acha que você se encontrou e está no projeto da sua vida? Sim, eu acho que sim, porque como eu disse, né, eu tenho um sofrimento desde sempre e no meu caso desde a infância. Como eu consigo falar disso naturalmente, pra mim às vezes nem é um trabalho, sabe? É um alívio. Conseguir saber que eu tô ajudando pessoas parecidas comigo me deixa muito feliz. O que você recomenda pra uma mulher que está percebendo que precisa de ajuda psiquiátrica, mas tem um pouco de vergonha ou não tem aquele apoio em casa? Primeiro, eu recomendo tentar achar uma pessoa que você confie, que você possa falar, seja uma vizinha, sei lá, um padre, um pastor, alguém que possa te ajudar. Depois, eu acho que procurar esses grupos de apoio na internet, tem bastante, eu já falei, e procurar o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, que funciona super bem em São Paulo e em vários lugares do Brasil. Então, o CAPS, ele é muito acolhedor e tem profissionais de saúde mental para te ajudar. Quando começar o tratamento, às vezes a gente fica com vontade de desistir, sabe? Porque às vezes a gente começa, se a gente precisa de remédio, a gente começa a tomar o remédio não faz efeito no primeiro dia. É assim, muita paciência, que tem jeito sim, pode demorar um pouco. Quando começa a fazer efeito, a gente percebe que a gente volta a ser a gente. Isso é muito legal. Quando tá em depressão, às vezes a gente não consegue ver as coisas como elas são, porque a gente tá com uma cabeça mais negativa, etc. Isso são substâncias químicas. Não adianta eu falar pra você, levante, seja feliz, porque é uma doença, sabe? Como uma condição, a gente tem que procurar ajuda profissional. E nunca tenha medo de pedir ajuda, porque todo mundo é fraco e forte ao mesmo tempo. Então, se você tá se sentindo frágil, tudo bem.
porque todo mundo é frágil também. E mostrar a fraqueza não é demérito pra ninguém. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que ajudou muitas manas, minas e monas. E o seu trabalho é muito lindo. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Revolution, esse programa que é nosso. Obrigada, foi um prazer e contem sempre comigo. E parabéns pelo seu trabalho e um beijo pra todo mundo da equipe. Obrigada, sua linda. Deus abençoe e parabéns pelo seu trabalho também. Você. Muito obrigada. Amém.